Olá pessoal, sou Francisco José, licenciando do curso de Matemática pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, situado na cidade de Sobral, Ceará. Hoje venho gravar mais um vídeo para vocês, desta vez falando de modo especial da aplicação do GeoGebra. Em um vídeo anterior já foi explicado o que é o GeoGebra, para que serve, qual a sua utilidade. E hoje viemos fazer uma aplicação por meio da seguinte questão. Represente no sistema cartesiano os pontos M, que tem a abscissa -1 e ordenada 2, o ponto N, 2 e 1, o ponto P, -1 e -3, ponto Q, 3 e 1, e R, 3 e -3. Esses pontos devem ser, como a questão já nos diz, devem ser representados no sistema cartesiano. O sistema cartesiano que é dado por dois eixos. O eixo das abscissas, que é x, e o eixo das ordenadas, que é y. Então, após nós colocarmos esses pontos no sistema cartesiano, vamos usar isso no GeoGebra, nós iremos, dentre esses pontos, saber qual é o mais distante do ponto F, que tem abscissa 3 e ordenada -4. Vamos usar o aplicativo, a ferramenta GeoGebra, para melhor percebermos qual é o ponto mais distante. Como vimos, nós temos 5 pontos, M, N, P, Q e R. Esses pontos devem ser feitos, devem ser colocados dentro do sistema cartesiano. Mas, no GeoGebra, existem duas formas de criarmos pontos. Primeiramente, podemos criar o ponto no plano usando o segundo ícone da barra de ferramentas, que é o ícone ponto, escolhendo ponto. Mas também podemos fazer por meio da ferramenta entrada, e é esta que nós vamos usar. Já que temos os pontos definidos, vamos usar a ferramenta entrada. Na ferramenta entrada, eu vou colocar esses pontos. Primeiramente, o ponto M. Então, vou digitar aqui a letra M, que é o nosso ponto desejado, e vamos colocar abscissa e ordenada. Abscissa -1 e ordenada 2. Após digitarmos esse ponto, esse par ordenado, damos Enter. Dando Enter, você pode perceber que aparece a abscissa -1 e ordenada 2, como já está bem claro aqui no sistema cartesiano. Seguidamente, nós vamos digitar o ponto N, dado na questão. O ponto N, que é definido por 2 e 1. 2 é o x e 1 é o y. Novamente, dando Enter, aparece o ponto N. Da mesma forma, vamos fazer com o ponto P, que é dado por -1 e -3. -1 e -3. Dando Enter, novamente, aparece seguidamente o ponto M, o ponto P, aliás. Depois, fazemos a mesma forma com o ponto Q. O ponto Q, que é dado pelo par ordenado 3 e 1. 3, a abscissa, e 1, a ordenada. Dando Enter, aparece o ponto Q. E, por último, o nosso ponto R. O ponto R, que tem as seguintes entradas. Eu digito R e coloco as entradas. 3 e -3. Após dar Enter, aparece os pontos. Vocês perceberam que apareceu o ponto M, N, P, Q e R. Mas o nosso objetivo é saber qual desses pontos é mais distante do ponto F, dado também na questão. O ponto F
ele tem as seguintes entradas. Vamos digitar também o ponto F para percebermos qual é o mais distante. O ponto F é dado por abscissa 3 e ordenada menos 4. Dando Enter aparece. Mas para melhor percepção, nós vamos clicar em cima do ponto F usando a parte direita do mouse e vamos às configurações para mudarmos a cor desse ponto. Por que mudar a cor? Para melhor percepção do aluno ou de quem está vendo o desenvolvimento da questão. Vou colocar aqui da cor vermelha. Então, vocês vão perceber que esse ponto agora, o F, está mais claro. Então, observe, esse ponto F, ele é mais distante de qual desses 5 pontos? De cara, a gente pode perceber que o R não pode ser, porque é o mais próximo do F. Mas, para nós comprovarmos isso, eu vou usar o terceiro ícone da barra de ferramentas para criarmos um segmento de reta, pois criando o segmento de reta, nós podemos perceber a distância exata. Clicando no F e clicando no R, nós podemos perceber a distância dado na questão. Essa distância que ele chamou de F, você pode perceber que é 1. Então, observem isso. 1. Dado aqui abaixo. Segmento FR, que ele chamou de segmento F, tem distância 1. Vamos fazer da mesma forma com os outros pontos. Novamente, vamos usar aqui o segmento de reta e vamos à aplicação. Feito esse segmento de reta, que eu chamei de G, ele dá a distância, que é 4,12. Da mesma forma, eu faço utilizando o ponto M. Ele vai dar H. O segmento H, ele mede aproximadamente 5,1. Da mesma forma, eu faço com o FQ. E logo ele dá o segmento I, que é 5. E, por último, eu faço usando do F até o M. Dando um clique no M e no F, eu posso perceber que o segmento G, segmento MF, que ele disse que era o G, mede 7,21. Logo, usando esta ferramenta, podemos perceber que o ponto mais distante, que é o que ele quer saber, é o ponto M. O ponto M, ele tem uma distância maior até o F. E o menor, como podemos perceber, é o R. Então, por meio do GeoGebra, vocês puderam perceber que ficou bem mais fácil a percepção do aluno nesta questão. Então, espero que vocês tenham aprendido a usar um pouco desse software, dessa ferramenta GeoGebra, e possam desenvolver dentro de sala de aula com seus alunos, você que é professor, ou você que é aluno, possa ter aprendido a resolver esse tipo de questão. Então, a vocês que assistiram o vídeo, muito obrigado e até a próxima oportunidade.